tarde, pessoal do nosso canal Aprender para Crescer. Estamos aqui numa linda tarde de domingo, né? Já está se aproximando a noite, neste verão de 2020. Estamos alegres, né, por ter já esta liberdade em podermos caminhar, sair de casa. As restrições elas foram levantadas, né? E graças a Deus a gente agora temos uma certa liberdade. Ontem já foi retomado os nossos cultos, a gente pôde congregar, apesar de que a gente resolveu por uma questão de precaução, né? Como estávamos ali 3 meses sem poder congregarmos, então a gente resolveu fazermos o culto na praça. Fizemos um culto na praça, foi maravilhoso, foi muito bom. E aí nesta tarde nós vamos dar esse passeio. A Cleida convidou-me, né? Minha esposa convidou-me para fazer esse passeio. E aí ela foi ideia dela de fazer esse vídeo. E eu me lembrei de um salmo, até inclusive é o salmo que a minha esposa lembra muito dele, que é o salmo de número 40. Esse salmo ele fala da paciência daqueles que esperam em Deus. E ele também fala de pessoas que estiveram vivendo uma situação muito difícil, mas Deus resgatou. Então diz ali: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí o versículo de número 2: tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés em uma rocha. Olha só que maravilha. Agora você veja só, vamos meditar um pouquinho no versículo de número 1. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou. Agora você veja só, inclinar, diz que Deus se inclinou para ouvir o clamor. Isso fala de toda uma atenção de Deus para aquela pessoa que se volta para Ele. Diz que Deus, o salmista diz que Deus se inclinou. Houve uma atenção de Deus, houve uma manifestação ali de amor, de cuidado, todo um cuidado, né? Nós vemos na palavra de Deus, muitas vezes, Deus sendo comparado como uma galinha, por exemplo, uma galinha que ela acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Olha só que coisa, que cuidado maravilhoso. Quem viveu já na agricultura, né, já teve essa experiência, sabe que quando às vezes acontece, né, de estar na iminência de algum perigo, às vezes uma cobra, qualquer coisa assim, a galinha imediatamente ela acolhe, né, os pintinhos embaixo das suas asas. Quando acontece um temporal, né, quando acontece uma chuva, um temporal, ela está ali com as suas asas, né, presas ali, os seus pintinhos todos ali embaixo. Às vezes é chuva de granizo, ela é pega de surpresa, sai toda machucada, mas os seus pintinhos ficam ilesos, porque ela está protegendo eles. A Bíblia compara Deus como uma galinha. Agora vocês vejam só que maravilha. Isso fala todo de um cuidado especial do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo em dias muito difíceis. Pessoas se suicidando. A gente tem ouvido falar de pessoas próximas a nós. Esses dias mesmo aconteceu aqui perto da gente, na Suíça, de um senhor que, por causa de um problema, resolveu tirar a sua própria vida. À noite estávamos no culto, de repente veio a notícia que uma pessoa lá embaixo, a 50 e poucos quilômetros, 60 quilômetros aqui de casa, uma pessoa se jogou, né, na frente do trem, né, e morreu. Ela se suicidou. E tantos outros casos que a gente está sabendo, como é o caso, por exemplo, daquele ator famoso em Portugal, há 2 semanas atrás, que se suicidou. Então o que é isso? Quando a pessoa ela está alienada de Deus, né,
ela nunca quis saber de Deus, ela quis viver uma vida totalmente independente, né? Deus, ele nos dá esta liberdade, esta autonomia. Nós temos liberdade para sermos independentes. Deus, ele não exige, né? Ele não obriga nós a sermos dependentes dele. Ele dá liberdade para nós sermos independentes. Mas qual é as consequências de nós vivermos de forma independente, alienados de Deus? As consequências, elas são justamente isso que eu estou te falando. Quando vem um problema, uma situação, por exemplo, de depressão, como está acontecendo nos dias de hoje, né? Muitas situações de depressão na vida das pessoas. A pessoa, ela não tem uma esperança, ela não tem alegria, então ela se vê assim numa situação da vida que ela acha que já não tem mais jeito para ela. Ela acha que a única solução é ela tirar a sua própria vida. Você veja só que coisa. Mas só que aquela pessoa que ela tem Deus como o seu Senhor, que tem Deus como seu protetor, como seu guarda, essa pessoa, nos momentos difíceis, mesmo que possa estar acontecendo, e às vezes por alguma situação de fraqueza, a pessoa ter caído em pecado, né? Às vezes por uma situação difícil a pessoa se afastou dos caminhos de Deus, mas às vezes numa situação de desespero, por causa de uma situação difícil que ela está passando, ela se lembra e ela clama. Só que ela clama, mas muitas vezes o socorro, dependendo da situação, o socorro ele não é imediato. Por isso que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Então fala ali de que ele necessitava de algo, mas só que ele teve paciência em esperar. Mas o socorro veio. Você veja só que coisa interessante. Por que será que quando muitas vezes acontece a gente achar que Deus ele demora a nos socorrer? Muitas vezes Deus ele quer que nós aprendamos lições. Muitas vezes ele quer transformar o nosso caráter e infelizmente, eu quero dizer para vocês com tristeza no meu coração, mas infelizmente assim que acontece. O nosso caráter, ele na maioria das vezes, ele é trabalhado, ele é transformado por Deus nos momentos difíceis da nossa vida. É ali que nós conseguimos olhar para dentro de nós, é ali que nós conseguimos fazer uma análise da nossa vida, do que nós temos feito até aquele momento, qual tem sido o nosso posicionamento diante, né, dos princípios estabelecidos de Deus. E quando nós fazemos esta análise, nós então começamos a ver o quão longe nós estamos da vontade de Deus, o quão longe nós estamos do amor desse Deus, né? E aí então, como nós não queremos ser alvo do juízo de Deus, é importante salientar isso, porque nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas elas falam muito do amor e da graça de Deus e falam pouco dos juízos de Deus. Juízos de Deus fala não só no sentido de que Deus quer castigar. Normalmente quando fala em juízo as pessoas pensam assim: Deus é um Deus que castiga, um Deus, né, irado. Não é só disso. O juízo muitas vezes de Deus é para gerar em nós arrependimento, reconhecimento que nós precisamos dele. E daí, quando isso acontece, nós olhamos para Deus e nós analisamos a nossa vida e começamos a pensar: Senhor, não valeu a pena eu viver uma vida de forma independente. Na verdade, eu quero ser totalmente dependente do Senhor. Eu não quero ser mais independente. Eu quero ser dependente do Senhor. Quando nós analisamos desse ponto de vista e nós nós nos tornamos totalmente dependentes do Senhor,
nós nos lançamos nos braços do Senhor como servos obedientes, que servem ao seu Senhor de forma distinta, por amor, com alegria. Este Senhor, Ele promete para nós proteção, segurança, provisão diária. E nós não vamos ter falta de mais nada. Só pelo fato de nós termos o aconchego, né, do Senhor, de nós podermos ser acarinhados pelo Senhor nosso Deus, já vale a pena nós sermos dependentes dele. Então eu quero dizer uma coisa para você. Até quero citar aqui um versículo para você que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33, para que você e eu, analisando este versículo, nós não venhamos a cair no erro de invertermos a ordem dos fatores. Veja só que Jesus disse assim: mas antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Então veja só, vamos analisar aqui. Jesus, ele disse o seguinte: o primário para vocês é o amor a Deus, buscar a Deus e a sua justiça. Esse é primário. As outras coisas todas são secundárias. Mas se você amar a Deus, se você buscar a Deus e a justiça do seu reino, aí as outras coisas que são secundárias, elas virão por acréscimo. Elas serão uma consequência do amor a Deus, uma consequência do serviço a Deus, da dedicação e fidelidade a Deus. E aí então nós não vamos ter falta de nada. Mas só quando isso só acontece quando nós entendemos que o maior tesouro acumulado por nós, ou que nós podemos e devemos acumular, é lá no céu, na presença do Senhor. E tudo aquilo que está à nossa disposição aqui neste reino, aqui neste mundo, na verdade são coisas passageiras, são coisas materiais, palpáveis, que hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter, né? E que no momento, muitas vezes, de certas situações, não vai me ajudar em nada. Por exemplo, se o dinheiro ele fosse a solução para todos os problemas, pessoas ricas não se suicidavam. Quantos casos que a gente ouve falar de pessoas ricas se suicidarem, pessoas famosas, milionários inclusive, né? Mas quando a nossa confiança está em Deus, quando nós temos a nossa vida espiritual em primeiro plano e as outras coisas como secundárias, aí Deus então, Ele está conosco em todo tempo, e nós podemos ter certeza que Ele é aquele que firma os nossos pés na rocha. E a rocha, que rocha é essa? A rocha é Cristo, o Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos redimiu, aquele que nos comprou, aquele que pagou a nossa dívida, porque estávamos vendidos ao pecado, éramos escravos do pecado, vivíamos uma vida para transgredir os mandamentos de Deus. Ou quem sabe, se você ainda vive esta vida para transgredir os mandamentos de Deus, você ainda está alienado de Deus, quero dizer para você: olhe para Jesus, olhe para Ele, confesse os teus pecados a Ele, se humilhe na presença dEle, para que você venha alcançar o perdão dos seus pecados. E a partir deste momento eu quero dizer para você que você vai ser uma pessoa realizada, porque você vai ser considerado filho do Deus Altíssimo. Um grande abraço para você, que Deus continue abençoando a sua vida na continuação desta semana, do ano de 2020, né? Sei que aí no Brasil agora estamos, né, vocês aí estão no inverno, está um pouquinho frio, principalmente aí no sul do Brasil, né? Hoje estivemos falando com alguns familiares nossos, está um pouco frio, né? Então que esta mensagem ela possa acalentar o teu coração,
Então um grande abraço para você e eu desejo que tudo te vá bem em nome de Jesus. Amém.